Bora! Hoje nós estamos aqui para fazer a primeira edição do Evolua Cash, que é o podcast idealizado pela Simon, através do seu núcleo de jovens empreendedores, que é a Simon Jovem. O intuito do nosso podcast é levar conhecimento para você, ouvinte, que é associado ou não aqui da Simon. Então hoje nós estamos trazendo um convidado super especial para poder falar conosco, né? Mas antes disso, eu queria te fazer uma breve pergunta, Rainara. Rainara, que é minha parceira aqui no comando do podcast, né? Meu nome é Paulo, não me apresentei. Rainara, queria te fazer uma pergunta. Seu banco divide lucro com você? Divide. Então nós estamos falando do mesmo banco em comum, que é o Sicoob Credimap. Exatamente. Exatamente. Sicoob Credimap é o nosso patrocinador aqui do Evolua Cash. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o Sicoob. Assim, me ajuda, a minha gerente, que é a Juliana, me ajuda demais. Sempre entra em contato comigo, toda vez que eu mando mensagem para eles respondem na hora. A maquininha que eu tenho é deles, então assim, todo o suporte que eu preciso com o Sicoob eu tenho com certeza, e assim, rapidão. Muito legal, né? Então aqui agradecemos o Sicoob pela parceria e vai ser o primeiro de muitos podcasts que a gente vai trazer para você. O contexto da nossa entrevista hoje, né? A ideia é trazer experiências de grandes empreendedores aqui da nossa cidade para a gente levar aos nossos ouvintes. E hoje o nosso convidado é Davi Linhares Júnior. Ele é sócio da consultora Ferreira Júnior, o nosso primeiro convidado. E, além de tudo, é o nosso presidente da Associação Comercial, né? Foi também presidente do CP10. Então, Davi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente agradece muito pela confiança no nosso convite. Quem é o Davi? Conta pra gente. Então, tudo bem, pessoal? Uma honra estar aqui, né, nesse primeiro podcast. Eu acho que a iniciativa é espetacular. Eu acho que a nossa cidade merece, né, conhecer os empreendedores, conhecer quem faz diferença, né, para João Monlevade. Eu acho até quando vocês falam de mim, eu me sinto até lisonjeado, porque é mais do que a realidade, né? Grandes empresários, grandes isso. Na verdade, eu... Só brincando, ele é grande no tamanho desse, verdade. Pode ser. Com certeza, é verdade. Pode ser. Tá aí eu aceito. Mas eu sou sócio proprietário da consultora Ferreira Júnior, empresa familiar, né? Foi fundada pelo meu pai há 50 anos atrás. Meu pai faleceu há 4 anos e eu estou lidando com a empresa sozinho já nesse período. Estou como presidente da Simon desde esse ano, né? Estou na caminhada da Simon já há 12 anos. E é realmente assim, uma mosquinha que me picou lá atrás quando eu entrei e entendi que de alguma forma ali era o lugar que eu poderia ajudar a fazer diferença para minha cidade. Sou casado com a Ana Carolina, uma engenheira que eu conheci na faculdade, pai do Miguel e da Malu. Ai, que chique! E assim, eu até brinco assim, estou casado há 2 anos, apesar de 14 anos de relacionamento, que ela mora aqui em Monlevade, veio para cá e para mim agora é mais importante ainda poder ajudar nesse propósito aí de tentar fazer uma cidade melhor, porque agora as cidades são também para os meus filhos, né? É o futuro, né? Eles não moravam aqui, agora passaram a morar e vão ficar até... Então, assim, eu acho que essa missão foi eu conseguir entender um pouco quando eu, dentro da Simon, consegui achar um objetivo ali, né, de poder ajudar de alguma forma realmente a nossa cidade. Gente, então, assim, muita coisa que faz a pessoa, presidente da Simon, dirige uma empresa de mais de 50 anos, pai de 2, eu com uma já que fico doida, marido. E aí, meu filho, descansa que horas? Que hora você relaxa? Que horas que o Davi para? Que hora que o Davi para? Peraí. Que horas que você dá um tempo assim, não, agora eu vou. Como é que você gerencia isso? Não, assim, eu acho que a minha vida pessoal, né, na verdade, assim, eu acho que ela é bem dividida, bem equilibrada, sabe? Tem a hora do lazer, tem a hora do esporte, adoro viajo. E tem a hora da família e assim, a hora de dedicação à empresa e a Simon realmente é aquela hora administrativa mesmo, apesar que a hora administrativa tem ficado cada vez mais tarde, né? Mas eu acho que os encontros que são feitos ali
com pessoas na Simon que estão comigo, eu acho que faz o negócio ficar mais leve, faz ficar mais gostoso, prazeroso, né? Estar ali dividindo com pessoas que com o mesmo intuito, com a mesma objetivo. É verdade, quando você está com o pessoal que vai, né? Que está ali com a mesma... Aí o tempo passa... E faz ser mais gostoso, não é trabalho, né? Não faz ser trabalho. E você perceber que assim, o voluntariado, né? Estamos ali todos como os voluntários na associação comercial, com intenção de fazer diferença para o associado, né? Para quem representa ali o comércio, indústria e prestação de serviço, e também em consequência para a cidade. É muito legal. Então isso acaba, eu falo sempre que assim, a gente é remunerado de várias formas, né? O dinheiro é uma delas, né? E outras formas que talvez são até mais importantes, assim, que, né, abraçam alimentam outras áreas, né? E ali eu encontro isso de fato. Legal, cara. Começando o nosso bate-papo, um dos pontos que você disse, né, que você há 4 anos, né, realmente faz a sucessão por completo na empresa, né, mas eu acredito que você já está há mais tempo no negócio. Eu queria que você contasse pra gente, né, como é que foi esse momento que você entrou na empresa, como é que começou a sua história na Ferreira Júnior, que realmente, né, acredito que tem todo o processo, né, a gente não chega sentando na cadeira do chefe. Eu queria que você compartilhasse conosco como é que foi essa história desde o início. Então, a história com a Ferreira Júnior começou há mais de 40 anos, né? Você de pequenininho já participava? Não, essa brincadeira. A gente ia brincar nas obras da empresa, né? O meu irmão, a gente então tinha que brincar na areia, brincar na terra, subir nos caminhões. Então, assim, aquilo sempre fez parte da nossa vida, né? Quando a gente brigava, eu e meu irmão aí levava um para a empresa, o outro ficava em casa para poder separar a briga, né? Então a gente acabava lá dentro pegando um carimbo. Então começamos na época era revelando, né? Era máquina de datilografia. Então a gente ficava ali batendo. Então assim a presença na empresa foi desde sempre, né? E até meu caminho, né? Como profissional, me formei em engenharia civil, fui para Belo Horizonte estudar com 15 anos. Você já fez engenharia pensando nisso? Então, aquela história, né? Aquele teste vocacional direcionado, sabe? Que você fala, você gosta de biologia? Você gosta de biologia? Adoro. Você gosta de geografia? Adoro. Então você vai ser engenheiro civil. Exatamente. Na hora que vai dar um brinquedo, dá então uns bloquinhos de Lego já para começar. Então, assim, eu fui formado para poder ser engenheiro civil, né? E aí fui fazer faculdade em Belo Horizonte, na verdade fiz fazer 2º grau, depois fiz faculdade lá. E então eu fiquei assim, esse tempo longe da empresa, mas quando eu voltei, já voltei de cara, né? E assim, é uma missão complicada ser filho do dono, né? Então eu cheguei na empresa com aqueles olhares ali meio desconfiados, né? Agora, como é que vai ser? Mas foi muito tranquilo, assim, a primeira missão que foi me dada lá atrás foi de certificar a empresa norma de qualidade, ISO 9001 e norma de segurança, mas foi legal porque isso me fez obrigatoriamente conhecer a empresa como um todo, né? Processos, né? Em todos os processos. Tem que participar de tudo, né? E criar procedimento para tudo, né? Então te obriga a saber. Vocês entraram como uma obrigação ou realmente uma opção, a certificação? Então, não era uma obrigação, não. Mas, na época, a empresa Ferreira Júnior, ela trabalha... o foco é prestar serviço para grandes empresas de mineração e siderurgia que tem ao nosso redor aqui de Monlevade, né? Então, a gente é fornecedor da Vale, da Samarco, da ArcelorMittal, da Gerdau. Então, essas empresas, naquele momento, falando de 2002, 2003... Talvez os senhores nem eram nascidos ainda. Não, eu já tô nascida nessa época aí. Falando igual velho já. Mas então, naquela época, as empresas elas estavam começando a falar sobre isso, né? Eles não exigiam ainda que fosse, mas era um fator de desempate ali, talvez, né? Caso tenha. Entendi. Então, aí, naquela época, a gente optou por fazer, realmente. Falou, isso vai acontecer. E eu achei até inteligente da época, né? Pela forma de sucessão, começar dessa forma, porque me fez realmente obrigado a conhecer dos processos que eu não conhecia. Porque engenharia civil você estuda, né? Apesar que eu falo sempre que a gente forma engenheiro para resolver problema, é muito genérico a engenharia civil, né? Ela trata de várias áreas, né? E entrar numa empresa para poder, né, fazer uma sucessão sem saber da parte administrativa, né, sem saber de contabilidade, sem saber de parte jurídica. Então, eu acabei aprendendo isso na marra,
na época da ISO. Então, assim, a gente demorou ali uns 2 anos para poder certificar. Certificamos e aí começou a minha vida em obra mesmo, começou a minha vida em planejamento de obra, controle, participação de obra. Fui tocar um contrato da empresa no Espírito Santo, em Vitória, fiquei lá 3 anos, coordenando um contrato que a gente pegou lá de manutenção civil dentro da ArcelorMittal. Aí voltei, as altos e baixos do nosso país, né? Minério lá em cima, muita obra. Minério lá embaixo, pouca obra. E aconteceu essas coisas durante esse período. Aí teve época a parte particular para quem a gente trabalhava, né? Essa Vale, Samarco, estava o minério em baixa. E a gente passou a um olhar mais para a área pública. Começamos a trabalhar para Copasa, DR, ou prefeituras, órgãos públicos. É bom também que abre também, né? Tipo assim, fecha algumas portas, mas abre algumas janelas. Você começa a ver para outros cantos, tipo assim, onde que eu posso correr? Você não deixa os ovos acesos só, né? Exatamente. Mas assim, em nível de exigência, é outra história, né? Porque você está com uma empresa com um corpo técnico, né? Voltado para atender às exigências de uma empresa privada, né? Que exige muito, né? E, de repente, você está com aquele mesmo corpo técnico para poder atender a área pública que exige menos e que a contrapartida financeira é muito menor também, né? Então, assim, você começa a ter que fazer as mudanças para poder, né? Então, não dá para poder ter a mesma visão. Então, até mesmo tem algumas injustiças até, né? Digo assim, dentro do trabalho, dentro da empresa que acaba acontecendo, porque é funcionário que trabalha dentro de área privada, que tem as obrigações dentro de área privada, mas também que tem a parte privada exige remunerações diferentes, benefícios diferentes, contrapartidas diferentes. A área pública já não exige, então você tem funcionários que têm um certo benefício, de cá não tem, então começa a ter essas dificuldades. Mas são coisas do mercado, né? A gente tem que acabar aprendendo a lidar com isso e é o que eu falo, né? Sempre, a gente, empresário, nossos melhores amigos são os advogados e os contadores, né? É verdade. Porque a gente tem que aprender a lidar, né? Como que legalmente isso acontece e, ao mesmo tempo... Como é que o jogo é jogado do jeito certo, né? Exatamente. E a gente acaba achando que sabe, né? Vai aprendendo e agora eu estou sabendo, mas cada vez você vai aprendendo que você não sabe nada. Aí você cai em si. Você se sente um nada, né? Na hora que você vê assim, nossa, eu fazia desse jeito e tal, e não funciona mais, né? E aí a empresa acabou tocando algumas obras da Copasa fora. Eu fui para poder ficar lá por conta dessas obras de saneamento, muitas cidades, né, em Minas Gerais como um todo. Em 2012 eu voltei para Monlevade, acabou essas obras da Copasa, voltei para Monlevade, foi justamente quando meu pai virou e falou assim, toma que é seu. Então agora, meu filho, já que você está sabendo muito, então você pode ficar. E como é que foi esse processo de transição, Davi? Eu falo assim, né, porque é um susto muito grande, né, quando a gente fala assim, o pai chega pra gente e fala, toma que o filho é seu. Mas não mas assim, já tinha 10 anos, né, 11 anos que eu estava ali naquela história e... assim, as gerações são complicadas, né? Acho que você passa por isso, né? As visões eram outros momentos políticos, momentos em que tinham menos concorrência, acho que a informação chegava diferente, né? Aliás, não chegava, né? Então, assim, as coisas eram muito restritas. Então, de uma década para cá, ou 2 décadas para cá, com o advento da internet, das possibilidades... Então, a concorrência ficou maior, as facilidades, né, das coisas acontecerem. Então, isso acaba criando uma nova forma de fazer e que as pessoas de outra geração têm dificuldade mesmo, né? Eu acho que eu vou passar por isso daqui a pouco, né? Nós vamos passar por isso daqui a pouco, né? O mundo evolui e a gente, por mais queira acompanhar, a gente acaba tendo outros focos durante a vida, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Eu acho que isso aconteceu. Assim, meu pai foi muito sábio mesmo, sabe? Eu acho que dentro ali não é fácil também abrir mão do negócio que você construiu, não né? Sozinho, né? Vindo do nada, né? Porque ele também, assim, para mim foi tranquilo porque eu fui herdeiro, né? Mas ele não, ele criou. Né? E criou do nada, não tinha ninguém por trás dele, né? Foi realmente... Ele começou aqui em Monlevade. Aqui em Monlevade. E aí... Quando começou, Davi, era só construção civil ou ele já tinha essas outras vertentes que hoje você tem no negócio? Não, era só construção civil. Somente construção civil. As coisas foram acontecendo, né? E tem muito caso engraçado, sabe? Coisas assim que, para poder jogar o jogo, tem que adaptar, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está num centro
Um caso marcante, né? Apesar de tudo, assim, a gente está em uma cidade boa, né? Uma cidade que tem muito mercado em volta, mas é um núcleo pequeno, né? Comparado aos grandes centros. Né? Então, assim, você empreender nisso, você tem que se reinventar o tempo todo. É diferente de ser especialista. Né? Eu tenho grandes amigos que são especialistas em Belo Horizonte, né? Que fazem só aquilo o tempo todo e conseguem se dar muito bem. Em Monlevade é difícil você ser especialista em alguma coisa, né? A área você tem que acabar sendo generalista um pouco para poder se adaptar. Você tem algum caso marcante que você pode contar pra gente? Cara, é de supetão, assim, não vou lembrar muito caso assim, talvez o mais interessante, assim, sabe? Mas eu lembro coisas interessantes, assim, tipo, a gente tinha um trabalho aqui na mina do Andrade, aqui em Monlevade, que operava, a operação da mina mesmo, como todo, né? Aquele carga, desmonte de terra, das pilhas, né? De minério, para poder transportar, para poder vender o minério. Era um contrato que a Ferreira Júnior tinha, e a gente perdeu o contrato em algum momento, por questões de preço, né? E a gente sobrou lá com, sei lá, 12, 15 caminhões e tantas máquinas. E não tinha o que fazer com eles, porque era aquela estrutura. Era para fazer aquele serviço. E naquela época, meu pai conseguiu uns contatos e transformou os caminhões que eram caçamba, né, que eram basculantes, em caminhões tanque. E foi transportar óleo diesel entre os estados, porque pelo manicômio tributário do nosso país, né, se você comprava óleo num estado e trouxesse para cá, era mais barato que comprar aqui e vender aqui mesmo. Literalmente. Então aí começava aí em São Paulo, Espírito Santo, Rio. Então os caminhões foram transformados em tanques de óleo, e para poder fazer esse trabalho durante um tempo, até que conseguiu, de fato, estabelecer e aí criar uma empresa de terraplenagem, que é uma outra empresa do grupo, né, que começou a partir daí. Então, assim, são movimentos que eu acho que nós, empresários, fazemos o tempo todo, né, para poder adaptar. Se abre porta, se fecha uma porta, abre outra. Né? Tem que estar de olho. Né? Mas, falando um pouquinho dessa questão de sucessão ainda, você acha que seus filhos vão, assim... Nós já estamos pensando lá na frente, né? Não, mas a gente, você acha o Rainara, vai? Então, é aquela história, se você perguntar para o filho do Neymar, né? Se ele vai jogar bola, ele vai querer. O Neymar fala, não faz isso não, pelo amor de Deus. Só que o cara é multimilionário, a gente vê a vida do cara, parece que a vida do cara é um espetáculo. A gente não sabe o que ele vive dia a dia, né? Então, os pais tendem a querer que o filho não faça o que ele faz, né? Apesar que faz tudo para que eles façam, né? Faz tudo por eles, né? Porque assim... A vida, acho assim, a vida como um todo, ela é trabalhosa, né? Não é fácil. Né? A gente ainda tem um privilégio de estar numa classe social melhor. Então, para a gente ainda é melhor. Mas, assim, o trabalho é grande, né? Então, assim, eu fico vendo a grama do vizinho e falo assim, não vem mexer com isso, não. Hoje você pensa em sucessão, Davi? Hoje assim, não. Não, mas meus meninos estão... Minha filha está com 11 anos e meu filho está com 5, né? Dos seus filhos, né? Eu falo assim, porque querendo ou não, a gente faz a equipe e... Eu penso em aposentadoria. Em sucessão, não. Quem não, né? Quem nunca? Não, porque querendo ou não, a gente monta as equipes querendo encontrar grandes pessoas que possam, né, ajudar a gente a tocar. Porque como diz, a gente vai embora. A empresa em si, ela fica. E, como diz o CNPJ, a razão social dela, né? Ela fica, é ela que faz a diferença na sociedade, né? Essa é a esperança. Eu tenho uma mania muito de organização, sabe? De, assim, dentro da empresa mesmo, gestão organizacional. E isso acaba fazendo com que uma sucessão possível no dia que acontecer, mesmo se não seja familiar, né? Esteja pronta. Então, assim, a Ferreira Júnior ela é muito bem organizada, sabe? Assim, a gestão dela a cobrança em cima da gestão ela é muito bem feita. Então, assim, não tem aquelas misturas de coisa pessoal com coisa profissional, com coisa, né, da empresa. Assim, eu cobro muito a questão, né, de questão de horário, questão dos cumprimentos a procedimentos. A gente está sempre de olho na parte contábil para poder estar sempre dentro do que precisa ser feito. Né? Consultorias, né, que ajudam a gente na parte de gestão, de jurídica. Então, assim, eu acho que para jogar o jogo está bem encaminhado, sabe? A gente está falando de sucessão porque, querendo ou não, né, dentro das suas atribuições, né, que é o CPE10, você promoveu uma sucessão, querendo ou não, né? Por isso que a gente está fazendo esse gancho. Né? Entendi. Fazendo esse gancho.
que partindo até mesmo para esse assunto, né, da questão do CPE-10, a gente queria que você explicasse para o nosso público, né, o que foi a criação do CPE-10, né, esse momento que você pegou, né, querendo ou não, e também, né, a transição, porque agora nós temos uma associação do CPE-10, querendo ou não. Contextualizando, o CPE-10 é o Comitê Permanente de Desenvolvimento Econômico, né, que foi iniciado lá na Simon, e ele começou, na verdade, era o nosso ex-presidente Carlos Artuso. Ele estava numa reunião lá em Belo Horizonte, na Federa Minas, que é quem coordena aí as associações comerciais de Minas Gerais. E aí tinha um projeto de Federa Minas junto com a Codemig, que é Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e de poder levar para 25 cidades, se me falha a memória, um projeto piloto de desenvolvimento econômico. E Monlevade não estava no meio dessas 25 cidades. E na hora que foi falado lá, as cidades que eram, o nosso presidente, então o presidente Carlos Artuso, não gostou. Falou, não, peraí, eu quero Monlevade no meio desse negócio. Mas ele jogou sem saber, né, como é que ele ia tocar aquele negócio. Era o Pró-Município, né? Pró-Município, era o nome do programa, que era um piloto, né? O governo do estado, junto com a Federa Minas, ia disponibilizar um consultor para cidades, e o objetivo era que a gente juntasse instituições representativas e criasse um plano de desenvolvimento para a cidade, junto com o poder público. Todas as cidades, naquele momento, tinham o poder público do lado ali para poder fazer a criação do Pró-Município. E aí a gente fez algumas reuniões com então, a administração pública da cidade. Eles, em primeiro momento, toparam participar daquilo. E a gente foi iniciando o trabalho dentro do Pró-Município. Veio para cá um cara espetacular como consultor para poder fazer esse diagnóstico inicial. Quem é Monlevade? Onde está Monlevade no meio disso tudo, né? Ele fez um diagnóstico com empresários da cidade, com pessoas do poder público, aproveitando também o fato de Monlevade ter universidades, né? Que eu acho que é um... Na época tinha o quê? Tinha já as três, né? O FOP, o ENG e o Docton. Entendi. Né? É antigo, Monlevade, o FOP, acho que já tem mais de 20 anos. Mas isso até para colocar a data, né? Isso foi 2016, 2017. Né? Então tem pouco tempo. O FOP já tinha um bom tempo nessa época. Sim. E então a gente começou a caminhar dessa forma. Chamamos, né, as instituições, eram 23 na época, que a gente entendeu que fosse naquele momento representativas. Conversamos com os dirigentes e começamos a de fato, ter esse trabalho no Pró-Município. Só que precisava do poder público junto, sabe? Mais empenhado, para poder a coisa andar, até mesmo para justificar para o próprio governo do estado aquele investimento. E a coisa acabou não acontecendo, talvez estava ali no momento de transição. Enfim, não vem ao caso para poder também não criar nenhum tipo de questões políticas aqui, né? Acabou não acontecendo, mudou de gestão dentro da Simon, passamos a ter o presidente Cássio Barros, e ele, numa conversa saindo da prefeitura, ele meio revoltado, que a coisa não andava. Ele falou assim, cara, dá vontade de fazer a gente mesmo. Aí eu virei para ele, Cássio, então vamos fazer? O que você acha? Ele falou, Davi, você toca? Eu falei, toco. Porque aquilo que eu estava falando lá atrás na Simon, eu entrei na Simon em 2012, né, por convite. Eu tinha 2 grandes amigos que a gente conversava muito, principalmente com essa questão política. Meu pai sempre foi muito voltado para próximo da política, apesar que nunca se candidatou a nada e tal, mas ele era presidente de partido, se envolvia em campanhas eleitorais. Mas é isso que a gente estava falando ali fora, né? Tipo assim, não tem jeito, tem hora que você tem que, gostando ou não, você tá dentro. A política faz parte do nosso dia a dia, né? Não necessariamente a gente precisa, né? Ser um agente político, mas a gente tem que entender, saber como funciona o processo, até mesmo para poder aprender a cobrar do jeito certo. Eu acho que a gente tem um mínimo ali necessário, mas lá em casa o negócio era macro, era máximo, na verdade, né? Porque os candidatos frequentavam lá, né, aquelas questões de campanha, os folhetos e tal, ia lá para casa, então assim, a gente convivia com aquilo dali, de alguma forma. Então assim, eu aprendi a gostar, né? Eu quando era criança eu gostava de ver campanha eleitoral na televisão, adorava saber o número das pessoas, né? E passava de Belo Horizonte, nem era daqui, né? E tinha as musiquinhas, né? Não adorava. E aí, naquele momento em que
eu encontrei meu lugar na Simon, sabe? Na hora que chegou a história do pró-município, acabou a reunião, Carlos Arthur precisava de alguém para tocar e ninguém se manifestou naquele momento. Eu ainda estava, né, pouco recém-chegado, falei, não, eu topo esse negócio aí. Fui conversar com ele separado, ele deve ter falado, graças a Deus tem alguém, porque eu banquei lá em Belo Horizonte que eu queria para Monlevade, mas ninguém quis, né? E aí a gente começou o trabalho de fato, quando o Cássio falou, vamos tocar, chamamos todo mundo de novo, a Simon contratou o mesmo consultor, que era bancado pelo governo do estado e a Federaminas, para continuar o trabalho aí já com a Simon, independente de poder público. Mas então começou como uma coisa do núcleo empresarial mesmo de Monlevade. Foi chique, numa conversa dentro de um carro, porque a gente saiu da prefeitura com a ideia de morrer o pró-município. Mas dentro do carro, nas revoltas... Não, tem que fazer... A gente falou, vamos fazer a gente mesmo. E aquela história, muita coisa ideológica, muita coisa assim, que a gente tinha visão que ia ser fácil fazer. Mas com o tempo a gente sabe que a gente depende... A gente foi aprendendo com o tempo e até mesmo com exemplos que é uma construção coletiva, não tem jeito. Ninguém vai resolver o problema de uma cidade. Querendo ou não, depende muito do protagonismo de algum ator, né, Davi? É interessante porque o papel da associação comercial, né, muitos que estão ouvindo a gente, às vezes acham que é somente um local onde grandes empresários se reúnem e vira uma panelinha, né? E a entidade, ela tem, né, por ser uma entidade, ela tem essa força de atuar como protagonista em diversas ações que vão gerar o desenvolvimento da cidade. Cara, o papel da Simon, da Associação Comercial em Monlevade, ele é incrível. Talvez assim, muita gente, depois que eu me tornei diretor e depois, né, presidente, pergunta, o que a Simon faz? É porque não tem conhecimento mesmo, sabe? O empresário que às vezes não é associado, se soubesse o que é feito lá dentro e de como ele pode usufruir dos produtos que a gente discute lá para, em forma coletiva, poder ajudar no desenvolvimento, no processo interno da empresa. Iam, né, e não só os produtos, né, se surpreender. A questão do protagonismo que a associação comercial atua em diversos assuntos delicados na cidade, né? Porque existem discussões que não estão no palco, né? Elas não estão na capa do jornal. E, querendo ou não, a entidade... Chega lá o tempo todo. No momento que a entidade ela tem diversas empresas filiadas, a força com que ela conversa com os demais atores é diferente, né? Então, a entidade ela é necessária para o desenvolvimento econômico da cidade, querendo ou não. Né? Uma andorinha só não faz verão, né? Exatamente. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E aí, assim, a gente nós começamos o trabalho com 23 instituições, né? Eu ia até falar aqui, mas eu não ia lembrar das 23, então eu vou deixar alguém de fora, é melhor não falar. Mas, assim, isso são instituições mesmo de classe empresarial, de classe profissional, as próprias universidades, até lojas maçônicas. Enfim, nós chamamos para poder juntar a maior quantidade de cabeças pensantes da cidade para que a gente pudesse pensar uma cidade que a gente quer, né? E criar projetos que a gente entende em conjunto que seriam interessantes para a cidade acontecer. E hoje como é que você vê o CP10? Porque o CP10, que é o nome, ele se consolidou, né? A gente tem eventos como Viva Monlevade, demais Então, ações. vamos chegar lá. Sim. Então, assim, então juntamos as 23, dividimos em 7 núcleos que a gente foi jogando ideias na mesa. O que Monlevade precisa? Aquela coisa do brainstorm, né? Precisa disso. Aí foi lá, milhões de ideias colocadas na mesa, a gente separou em caixinhas e vamos ver, isso aqui parece com isso. Fizemos 7 câmaras técnicas específicas para tratar de arte, lazer, cultura, de sustentabilidade, de governança pública, de inovação, de empreendedorismo, enfim, né, eram 7. E aí, dentro daquilo, tinham reuniões, tinham coordenadores das câmaras e as coisas foram acontecendo. Chegamos na ideia de fazer um movimento inspirado num evento que nós participamos em 2019, 2018, que é o Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, e criou-se então o Viva Monlevade, né? O Hacktown é um evento formidável onde reúne ali em 3 dias mais de 600 ações com aquela ideia, né, dentro de um projeto maior chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, em que a ideia do prefeito e da comunidade de Santa Rita do Sapucaí era que se a gente tivesse uma cidade crítica, né, a cidade ficaria mais forte. E uma cidade forte é impossível que aceite qualquer coisa. Né? Então a ideia inicial era essa, né? Criar qualidade de vida para a cidade. E começou esse movimento.
Nós fomos, achamos incrível, falamos, vamos fazer um negócio desse em Monlevade? Só que lá eram 600 ações em 2, 3 dias, né? Aqui a gente não tinha condição de repente fazer isso daí. Mas nós fizemos. O tamanho da cidade, né? Porque o Hacktawl acontece numa faixa, se a gente for analisar, né? Territorial pequena, onde é fácil de andar. Mas naquele momento da conversa nós fizemos ali 30 e poucas ações em 7 dias. Foi bom. Né? E dali começou a construção. A gente estava pronto para fazer um Viva Monlevade muito mais legal em 2020. E aí veio pandemia. E assim, a gente tinha 60 mais ou menos ações já, tudo planejado para poder executar em maio de 2020. Em março veio pandemia e cessou, né? Naquele momento o nosso projeto. Parou tudo. Mas foi interessante, Rainara. Eu acho que foi interessante porque nós conseguimos passou um tempo, né? A pandemia, todo mundo ficou sem saber o que ia acontecer. Passou um tempo e a gente meio que voltou a conversa dentro, né? Já era outro presidente na Simon, era o Eduardo. E o Eduardo, um cara muito assim, ativo nessa questão do desenvolvimento econômico mesmo, um cara disposto mesmo, corajoso, sabe? E aí a gente começou a conversar sobre essa questão do propósito da associação, missão, visão, valores, né? A gente não reunia mais porque a pandemia não permitia, mas em conversa telefônica ali, a gente começou aí depois a gente começou a encontrar fora da Simon para poder conversar sobre o que a gente pode continuar fazendo como CP10. E aí a gente teve uma ideia de começar a conversar com outras cidades que tinham um desenvolvimento econômico pujante por conta de projeto pré-estabelecido, sabe? Em algum momento eles pensaram, vamos fazer um projeto de desenvolvimento? Entendi. E deu certo ou não deu? E a gente começou a conversar com cidades que tinham esse caráter, sabe? E as reuniões aconteceram com as pessoas do CP10. Então a gente chamou os coordenadores de Câmara, vamos conversar com essas cidades? Vamos. Aí começamos a conversar com a Associação Comercial da cidade, aí eles trouxeram para a conversa um agente de desenvolvimento e a gente construiu uma missão, que foi uma visita a essas cidades. Nós elegemos ali 3 cidades do sul de Minas, onde a gente iria conhecê-los e ser recebidos lá pela essa turma que a gente conversou. E a gente foi para Extrema, Santa Rita do Sapucaí e Varginha, com uma pequena passagem em Pouso Alegre, que também foi importante em determinado momento ali para a gente conhecer como que um projeto de desenvolvimento econômico transformou essas cidades ao longo do tempo. E essas 3 cidades que nós conhecemos, elas tiveram um projeto, papel escrito, com ação desenvolvida ao longo do tempo, que desencadeou uma coisa inacreditável em relação à qualidade de vida. Porque, cara, não adianta a gente ficar muito pensando, o presidente da República, governador do estado. A gente vive na cidade, né? A gente vive nas cidades. É ali que tem que ter lugar bom pra gente poder viver, né? E ali, na hora que você percebe a história de Extrema, né? Que é uma cidade que é a última cidade do estado de Minas Gerais, quase chegando em São Paulo. É extrema mesmo. Extrema mesmo, na extremidade do estado. E com a mudança do traçado da Fernão Dias, a cidade... A Fernão Dias passou próximo, dentro de Extrema. E é um projeto de desenvolvimento. Lá em 2001, eles fizeram uma Agenda 21. Em 20 anos queremos dobrar o PIB da nossa cidade. Como a gente vai fazer isso? Aí colocaram no papel, em 20 anos nós vamos fazer dessa forma, para a gente poder conseguir dobrar o PIB da cidade, que era 350 milhões de reais em 2001. E coincidentemente, né, em 2021, 2022, nós visitamos a cidade e o PIB da cidade era 7 bilhões de reais. Nossa. Com um projeto de desenvolvimento, eles aumentaram 20 vezes o PIB da cidade. PIB é um indicador que, assim, ele pode ser... o PIB não é o único indicador que você deve usar para mostrar que a cidade tem qualidade de vida. Não é mesmo, mas uma cidade tem 20 vezes, não tem como. É um doce, né? Não pode, um doce, são importantes. Não é o que resume tudo, mas ajuda, conta bastante como é que é. Querendo ou não. Para ter aumentado tanto assim, ele levou muita coisa junto com ele. Assim, aumentou o PIB, mas muita coisa. E aí a gente foi ver, conhecer a cidade como era, né, por fotos, por vídeo, e ao vivo, rodando com os agentes de desenvolvimento da cidade, e com o orgulho que eles têm de falar como deu certo e como vai dar mais certo ainda no futuro. Porque a Agenda 21 já é a agenda não sei quanto já. Porque não parou no 2021, 20 anos, o negócio vai acontecer. E aí você vai para Varginha e Santa Rita do Sapucaí, você vê coisas parecidas, né?
um Porto Seco em Varginha, que é responsável por, sei lá, 18 bilhões de reais de faturamento de PIB para a cidade. As empresas que estão lá, né, Davi, a gente vai reforçar, né? Eles são um conglomerado de galpões. Todas as empresas que estão lá têm um faturamento combinado anual de 18 bilhões de reais. Sério? Isso foi para a cidade de repente depois de um projeto. A cidade não tinha isso foi agregado ao PIB de uma cidade, né? É interessante a história deles, né, Davi? A gente, né? Nós tivemos a participar dessa missão. O Porto Seco era somente voltado para a exportação de café. Então eles encontraram uma oportunidade no setor farmacêutico, né? Que precisava de um local que fosse perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro, né? E tivesse um escoamento rápido do Porto de Santos. E entrou Varginha no meio da história. E aí que eles realmente tornaram o Porto Seco algo muito maior, né? E com diversos tipos de serviços. Não, tem coisas, assim, como que você consegue fazer do limão a limonada, né? Aconteceu isso, aí veio um conjunto de empresários, vamos fazer aqui a Câmara, eu já nem sei se é mundial ou internacional, do comércio do café. Varginha, vai me falhar a precisão dos números, mas era coisa assim, Varginha, ela produzia 200 mil sacas de café ano, que é uma cidade maior, né? Mas do lado de Varginha tinha Três Corações, que era 3 milhões de sacas por ano. Campos Gerais, que era 4 milhões de sacas por ano. E que não tem a mesma representatividade de Varginha para o café. Então Varginha conseguiu conquistar ali, por um projeto de desenvolvimento, o título de capital, sei lá o que, do café. Só que ele produz muito menos do que o resto, que é vizinho. Entendeu? Só que tem estrutura, né? Tem a parte de pesquisa, desenvolvimento, tem a parte... Mas é um projeto por trás, né? Então, assim, eles conseguiram ali, por conta do café, fazer o desenvolvimento da cidade. Os atores necessários. A mesma coisa em Santa Rita do Sapucaí em relação à eletrônica, em tecnologia. Eu fiquei impressionada, gente. Como uma cidade, assim, pequena consegue concentrar tanta informação e tanto conhecimento num lugar só. E o que transforma em dinheiro e qualidade de vida, porque a gente foi lá... Antes do Hacktown, né, durante essa missão, a gente foi lá para ser recebido pelos agentes de desenvolvimento. E os índices de criminalidade baixíssimo, né? A história de escola, foi apresentada para a gente uma escola de tempo integral bilíngue em Santa Rita do Sapucaí. É a primeira do estado. Foi a primeira pública. Escola pública. Escola enorme. Entendeu? Então, assim, qual que futuro, que cidadãos isso vai ser transformado em Santa Rita do Sapucaí daqui na próxima geração? Qual que é a tendência da briga deles com a gente em relação à captação de qualquer coisa para a cidade? Então, nós voltamos dessa missão falando, peraí, precisamos fazer uma agenda de desenvolvimento para a nossa cidade. E nós aprendemos que sozinho nós não vamos fazer. Precisa do poder público, precisa do empresário, precisa de instituições e precisa de uma coisa que Monlevade tem e que a maioria das cidades não tem, universidades. Aqui tem universidades que a gente pode utilizar para poder ajudar no crescimento da cidade. Tem mentes brilhantes ali dentro. É isso, cara. E tem investimento, querendo não, mínimo que seja, mas tem. Coisa que a maioria das cidades não tem. Verdade. Então nós voltamos e o Sebrae tinha tem um projeto, né, que se chama Agenda DEL, DEL, Desenvolvimento Econômico Local, com o objetivo de criar mais ou menos o que o CPDS fazia, né? Opa, vamos agora ter uma métrica, né? Uma forma de fazer. Mas é bom a gente contextualizar, né, Davi? Porque a metodologia DEL, né, ela surgiu fora do Brasil. Né? Fora do país. Fora do Brasil. E aí, contratamos... Gente, tô aqui, ó, aprendendo um monte de coisa. Vocês olham pra minha cara e ficam assim, ó. Mas essas coisas não foram... Assim, as coisas foram acontecendo, sabe, Rainara? As coisas foram acontecendo. Não teve... a junção de pessoas com vontade de fazer, conversando com o ideal de fazer diferença mesmo. A Agenda DEL, ela reuniu ali a prefeitura da cidade abriu as portas para a gente, né? Trouxe para dentro da agenda secretários, pessoas de influência dentro que faz diferença para tomada de decisão na cidade. Atores mesmo da prefeitura municipal mesmo, pessoas que realmente... Vereadores participaram da construção da agenda e foi 1 ano e meio de trabalho e assim, era de 8 às 17, 2 dias por mês. Ano, mais ou menos, só para me situar. 2022 começou. 22, 23. E 23, 23 foi entrando. A gente ficou 1 ano e meio de conversa. Não é conversa, né? Vinha um facilitador do Sebrae, ficava com a gente de 8 às 17 durante 2 dias para poder desenvolver o trabalho em conjunto. E nós, junto com essas 4 camadas, né? O pessoal fala que é a tríplice hélice,
a gente desenvolveu um produto que é uma agenda pensada para a Monlevade com 16 ações para serem implementadas nos próximos 10 anos. Entendendo que, se isso acontecer, automaticamente vem o desenvolvimento econômico. Porque a gente acredita de fato, né, que o melhor projeto social é o emprego, é o desenvolvimento econômico. Né? Dá para a pessoa emprego digno, que ele possa escolher o que fazer com o dinheiro, é o melhor desenvolvimento econômico, é o melhor programa social. Né? O cara poder escolher o que fazer é o melhor programa social. Né? E querendo ou não, infelizmente, a gente precisa do dinheiro. E dá dignidade para a pessoa também. Né? Ele vai escolher o que fazer com o dinheiro. Né? Então, essas cidades que nós passamos, o índice de desemprego baixíssimo. Né? Então, assim, você vê a consequência disso de criminalidade, né? Em lugares de lazer. Enfim, finalizamos a agenda, entregamos para o município, e aí, respondendo sua pergunta, depois de muitas reviravoltas, isso mesmo. E o que se tornou o CP10. Não é isso? Você fez a pergunta? Então, o CP10, eu tive o convite no meio do ano passado de assumir a presidência da Simon. Em primeiro momento, fiquei meio ressabiado, né? Até conversei com o Juninho na época sobre esse convite, a gente indo lá para o Congresso, né, dos presidentes. E não era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu estava feliz demais com o CP10, com a história. Mas eu achei que precisava, achava que ia ser um desafio bom para mim. E precisava de alguém para me substituir aqui no CP10. E a empresária do Buffet Barense, Elisete Vidal, ela estava num momento ali de muita participação, sabe? Ela não participou dessa criação, mas na hora que ela ficou sabendo do todo, ela se pôs muito à disposição. Ela chegou no mesmo momento que você, na época do Casa Arthur, opa, aqui dentro eu posso trabalhar. Aquilo meio que brilhou o olho dela. Meio não, né? Totalmente brilhou o olho dela. E ela é uma pessoa assim parece que eu falo com ela que o dia dela tem, sei lá, 48 horas, porque ela consegue fazer com uma energia, colocar uma energia nos negócios, assim, uma pessoa realizadora espetacular. E ela, na hora que eu fui começar a articular para conversar com ela, para ver se ela sumiria, ela mesma já se ofereceu. Eu tô lá, eu vou. Sabe? Ô, Davi, e fazendo um gancho, né? Com o que você disse, né? Você teve que abrir mão, né, da presidência do CP10 para poder assumir a presidência da Simon. E a gente queria ver de você o que você sente, né, tá assumindo essa responsabilidade, né? Como é que você vê a Simon hoje, né? Vê a Simon hoje e o futuro dela. Então, aí eu já comecei a trabalhar numa área que eu estava dentro da Simon, mas eu não via, era aquela coisa adjacente, né? A história do associado de fato, né? Para que a gente existe? Para que existe a Simon? Né? A gente é uma entidade de classe que representa os empresários do comércio, prestação de serviço e indústria. Então, é para eles que a gente tem que trabalhar. O presidente, a diretoria, é para eles que nós temos que trabalhar. E então, assim, a minha cabeça migrou, né, de aquele trabalho do âmbito do desenvolvimento econômico, da cidade como um todo, né, dos 16 projetos que tinha ali na Agenda Viva e que precisavam ser executados para poder atender a expectativa do associado. Eu estou lá, né, como presidente há 7 meses. Nós criamos ali comissões para a gente discutir exatamente isso, né? Como está a Monlevade no comércio, na indústria e na prestação de serviço, quem são os nossos associados. Está no início de um trabalho, né? Mas eu comecei a enxergar outra coisa que eu não enxergava, né? Então, assim, o meu propósito, né, com todos os diretores que eu conversei antes de montar a chapa, um por um, para poder falar exatamente isso, né? Juninha testemunha aqui das reuniões, que eu começo as reuniões com 3 perguntas, sempre. O que o associado vai achar dessa decisão que nós vamos tomar aqui? De que forma o associado ganha com essa decisão que a gente vai tomar aqui? De que forma a Simon ganha com essas decisões que a gente vai tomar aqui? Porque de verdade, assim, eu acho que fora a ética do negócio, né, do cargo, né, da função de presidente, é fazer diferença mesmo, sabe? Eu acho que a gente fortalecendo o comércio, e a gente está num lugar que, se você for pegar números, a Monlevade está entre as 40 melhores cidades para se viver em Minas Gerais. Né? Então você pensa, somos 853 municípios, né? E a gente é um dos 40,
né, é 5%. Se for pegar os índices de desenvolvimento humano, desenvolvimento educacional da nossa cidade, está muito acima da média do Brasil e de Minas Gerais, que está acima da média do Brasil. Então, assim, a gente já tem uma atmosfera ali colocada, né? Feita, talvez não com projeto, mas pelo poder da ArcelorMittal, né? Pelo poder das mineradoras que estão aqui do nosso lado, por ter crescido, por ser uma cidade polo regional. Então, a gente tem ali. Só que a gente não faz nada. Sabe aquela história assim? Autonomamente aquilo aconteceu? E se a gente fizer um projeto em torno daquilo, né? E estou excluindo a história do desenvolvimento econômico, estou falando dentro dos empresários. Se em conjunto a gente poder resolver problemas que todo mundo tem, dores parecidas, né? Então esse virou agora, tornou-se a minha missão lá como presidente. Encontrar forma de fazer diferença para as empresas das pessoas que são associadas da associação comercial. É um trabalho muito grande, né? Isso já foi feito, né, durante as outras gestões, os presidentes da forma, cada um com a sua forma. Mas assim, a gente dividiu lá em comissões para a gente poder trabalhar mais fragmentadamente de que forma atingir aqueles setores. É trabalho de médio prazo, né? Uma coisa que eu acredito que vai acontecer de uma hora para outra, mas um novo portfólio de serviços e produtos que a gente tá construindo, eu acho que já vai ser a primeira entrega, sabe? Para poder fazer um pouco de... para poder contar com a gente mais de perto. Deixar mais claro para o associado o quanto que a Simon tem de produtos que pode ajudar. Eu tenho sonhos ali, eu tenho, né, coisas que eu vejo que é para poder entrar mesmo, né? Se o cara quiser, obviamente, né? Se o empresário quiser. Mas para poder entrar exclusivamente dentro das empresas e fazer diferença. Mas é uma coisa que depende de muita coisa. Conversada, alinhada, etc. Mas assim, é coisas para a gente conversar para o futuro. Mas essa primeira entrega é esse novo portfólio, né, com produtos que a gente possa fazer diferença de fato ali. E como é que você vê a Simon eu falo no fim da sua gestão? O que você pensa? Eu falo assim, qual que é o seu produto? Você fala assim... Cara, eu quero responder a pergunta que me fazem, né? Quem não conhece. O que faz a Simon? Você tem a resposta na ponta da língua. Eu não quero nem ter a resposta. Eu quero que as pessoas saibam autonomamente, sabe, o que faz a Simon. Essa é meu objetivo, sabe? Então, nós já vamos aí para... Com a parte final, né? Nós temos mais ou menos uns 10 minutinhos de conversa ainda. Uns 10 minutinhos. Fala mais então dos seus hobbies, mais de você, da sua vida... Quando o Davi se desliga da Ferreira Júnior e eu sei que você comentou que você gosta de viajar. E da Simon, o que eu falo assim, né? O que alimenta, recarrega o Davi para poder dar conta de tudo isso? Tênis, beach tênis, viajar, estar com amigos. Adoro reunir amigos na minha casa final de semana, quando estou aqui. Sempre tem um negocinho para bater papo. Esses papos estão sempre a Simon. Política, futebol. Futebol, você torce pra que time? Pro Galo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, esse ai, meu Deus, hein? Por que, Rainara? Eu que tenho que falar pra você, ai, meu Deus, não é atleticano? Acho que minha cabeça já E assim, adoro viajar mesmo, assim, sabe? Eu sou apaixonado com outras culturas, assim, gosto de vivenciar quando viajo, assim, de ficar olhando mesmo as pessoas passarem. E, assim, gosto de esporte, acho que assim, eu tô no meio do beach tennis aqui em Monlevade hoje, é um negócio que pegou, né? Acho que famílias e tal. Então, é um negócio que me dá prazer, não só do jogo, mas também estar com as pessoas que estão ali. É um negócio que recarrega essa energia que vocês perguntaram ali. E, assim, meus filhos, né? Eu acho que quem tem filhos sabe, né? Tá como querido, não é com a idade que eles estão, né? 5 e 11. Então, cada olhar é uma surpresa nova, cada palavra é uma surpresa nova. Então, assim, estar com eles ali, ensinando, um com bicicleta, o outro já numa outra fase, né? De pré-adolescência ali, uma fase ótima. A menina que tem 11 anos. Então, assim, é isso, cara. Eu acho que, assim, não é nada demais, não, mas eu acho que tá... bem equilibrado. Acho que essa busca nossa aí, né, do ser humano... Tem que equilibrar, né? Se você ficar focado só numa área da sua vida, acaba estressando, acaba... E você falou do esporte, Davi. O que hoje, que lição do esporte
você traz para os seus negócios hoje? Lição de esporte? Sim. O que o esporte te traz? Eu falo principalmente, né? Pro Davi, mas eu falo... cara, assim, eu sempre fui... Eu desde criança, desde, sei lá, 5, 6 anos de idade, eu me envolvo com esporte de alguma forma, sabe? Já fiz competição, já participei de competição de natação quando eu tinha 5, 6 anos, por questões de saúde mesmo, né? De bronquite que eu tinha que fazer. Aí de uma coisa virei competidor de natação, aí depois comecei a jogar futebol no Real. Aí do futebol eu joguei vôlei durante muito tempo para a seleção de Monlevade, pro clube do Real. Depois eu fui pro basquete, joguei basquete aqui, gime durante anos. Depois mudei para Belo Horizonte para faculdade e voltei. Aí comecei, enfim, joguei pôquer, fazia campeonato de pôquer aqui em Monlevade. O pôquer, se a gente analisar muito bem, né? O pôquer não é somente um jogo, né? É literalmente um esporte. O pôquer é um esporte. Ele está dentro da secretaria. Não é um jogo de azar. Aliás, o pôquer está dentro do Ministério de Esportes Federal, né? Ele assim como o xadrez, ele é reconhecido como esporte da mente. E tem até os jogadores que são profissionais, né? Hoje você se surpreenderia aí com as pessoas que vivem disso aí, são multimilionários. E assim, não é um jogo de azar. Tem sorte envolvida, né? Mas é um jogo de estratégia pura. Estratégia pura, não me daria. Então, o pôquer foi que eu acho que o esporte que me talvez fez um pouco mais de essa relação com a empresa, sabe? Porque é estratégia. O pôquer é estratégia pura. E assim como a empresa, as coisas não acontecem de uma hora para outra, o pôquer também é uma construção. É um torneio de pôquer, ele pode levar dias para finalizar. Para quem não é familiarizado com o pôquer, né, Davi? Para quem não conhece o pôquer, às vezes você precisa numa mão recuar, dependendo do que os seus oponentes estratégia, né? É o tempo todo. Você está contra quem você está jogando, não é a carta que você tem na mão. Existem correlações interessantíssimas em relação ao pôquer, em relação a convencimento, né? A estratégia de convencimento. Persuasão. É isso o tempo todo. Então, assim... Na hora que você está numa mesa, né? O movimento que você faz, você influencia o cara que está do outro lado. Não é só o movimento, a forma como você se comporta o tempo todo, Gente, independente do que você tem. É controle emocional e tudo. E então, se você fazer as correlações, né? Que ali estão seus concorrentes, né? E a forma que se você demora ali dias para você conseguir ganhar um torneio, eu já participei de torneio com mais de 2.000 pessoas, 2.000 pessoas de um torneio de pôquer, o brasileiro de pôquer. Joga todo mundo contra todo mundo? São mesas, cada mesa tem 10 pessoas no máximo, então 2.000 pessoas são 200 mesas. E aí você vai perdendo suas fichas e vai perdendo, vai saindo, até sobrar um das 2.000 e esse cara é o campeão do torneio. Mas o caminho até chegar ali, até ir afunilando, é estratégia pura. A mão que você tem não importa. Muitas vezes você está com uma mão boa, mas você vai perder. Pela forma que você age, não pela sorte, pela forma como você age. Isso me fez um pouquinho de correlação com a empresa, sabe? De ter a calma necessária, sabe? Aprender a perder. Mas não é perder para sempre, é perder naquele momento para ganhar lá na frente. Sabe? Um exemplo interessante, né, Davi? Você que joga tênis, uma das capacidades que fazem, né, o Federer e o Nadal serem totalmente diferentes é que eles perdem aquele ponto, eles não ficam focados naquele ponto, eles sabem virar cada ponto é uma história diferente, eles não ficam com aquilo, a mente dos caras já são... O tênis é outra história, um outro esporte assim, sensacional, porque além de envolver todo o corpo, a mecânica do corpo como um todo, tem muita coisa mental, muito, muito, muito mental, o tempo todo. É o esporte mais mental que eu pratiquei aí. E tem essa história que eu acho que é interessante, que até o Agassi é um cara que foi campeão. Foi um dos grandes carros que o Guga teve, né? Os grandes adversários que o Guga teve na época. E ele contava nos depoimentos dele, assim, aquela estando, o tanto de vezes que a bola foi dentro e ele queria falar que foi fora. Porque só estava ele, o adversário, e os jogos que não são esses grandes jogos que a gente vê na televisão, não tem juiz. Não tem televisão para poder mostrar se foi dentro ou foi fora. Quem canta se foi dentro ou fora é a pessoa, né, que está perto da bola. Né? E quantas vezes ele queria gritar que foi fora e não foi. Mas ele queria, ninguém ia ver, era só ele. Mas ele aprendeu que a facilidade dessa trapaça poderia não trazer para ele ser melhor a cada dia. Entendi. Entendeu? Então, assim,
falar ser honesto no jogo fez com que ele tivesse que melhorar o próprio jogo para ali na frente pegar essa bola que foi dentro, que ele achou que ela ficara fora, né? E poder ser um melhor profissional. Então, eu acho que isso também faz diferença, né? A gente está num país, como eu falei aqui, vocês até riram, num manicômio tributário, mas é verdade. É verdade. E, assim, a vontade de sonegar, porque a gente não recebe nada de volta. Não. E você não vê assim... tipo assim, eu tô pagando isso aqui, mas eu tenho certeza que esse dinheiro que eu tô pagando aqui, ele vai ser utilizado. Não, você percebe... A gente vê realmente que o recurso é mal utilizado. As estradas que a gente roda, né? A falta de planos para a nossa região, né? Porque é a gente pagando imposto para o poder público poder devolver para a gente, né? Abastecimento de água. Lógico que tem muita limitação, tá? Não quero entrar no mérito político, não. Mas não só negar, fazer o certo, faz com que, independente de onde a gente estiver, vai dar certo. Independente, Davi, eu acho porque a gente vai cair, mas sabe, na hora de levantar, você tá com a cabeça erguida e poder conversar, olhando no olho para poder pedir. Eu complemento essa parte dele, porque eu acho que independente do seu regime tributário, o desenvolvimento de uma empresa, ele parte da emissão de nota fiscal. Eu acho que é fundamental essa mensagem que a gente passa, fala principalmente nós como entidade, porque o imposto é um mal necessário. É um mal necessário, não adianta. Você pode até sobreviver, mas desenvolver o negócio, abrir novas frentes de, né? Eu falo novos clientes, não adianta. Isso tudo. Eu já ouvi assim, eu tenho pouco tempo, né? 5 anos só. Eu já ouvi assim, mas se você não dorme bem agora para dormir bem no futuro. Tipo assim, você não tem tranquilidade para deitar a cabeça no travesseiro agora, mas no futuro você vai ter. Eu não sou dessa. Não, e mais, a gente ainda até que faz esse trabalho de desenvolvimento econômico regional, não tem como a prefeitura investir naquilo que a gente achar ali na frente que é necessário, conforme a Agenda Viva propôs 16 ações, se ela não tiver dinheiro. E o dinheiro vem dos impostos, não tem de outro lugar, né? Não adianta. Tomara a vida melhorar, a gente vai ter que pagar imposto, né? Então, assim, o esporte, nessas duas, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que ajuda a gente a fazer o jogo do jeito certo. O jogo do jeito certo. É isso aí. O jogo do jeito certo. Passar cada fase. Davi, se você pudesse, né, você disse pra gente que você tá na Ferreira Júnior tem 23 anos. Pro Davi que começou a Ferreira Júnior lá no ano número 1, no dia 1, o que você falaria, né, com a experiência que você tem hoje, o que você falaria pra ele nesse dia 1? Ser diferente, eu falo assim, né? Nossa, o que você fala assim, né? Profundo. Né? No início, os erros que você cometeu no início, você falava assim, Davi. Eu acho que assim, pra mim é calma, porque eu tinha 22 anos. Super calmo. Não, calma porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Sabe? A natureza não dá saltos. Eu tinha 22 anos quando eu vim pra cá. Então, assim, eu queria mudar tudo. Abraçar tudo. E não tem jeito, cara. E eu via meu pai me olhando e devia pensar assim, idiota. Calma. Né? Eu era assim também. E eu falando com ele com... Seu pai teve 22 anos também. Já teve 22 anos também, né? Eu hoje... E hoje eu olho para alguém de 22 anos e penso a mesma coisa, né? Fica assim, o cara tá com a mesma... Perfeita, né? Isso, cara, não dá salto. Eu tenho estagiário na empresa que tem essa idade e quer abraçar o mundo, se acham, não, eu dou conta. Davi, e não adianta falar com a pessoa, não adianta. Ela tem que perceber. Na verdade, os erros isso que é o legal. Eu acho que assim, as pessoas, na hora que chegam nessa idade, os erros, você vê que os erros são muito... É tudo igual. Cara, isso que é o legal. São os mesmos, gera um padrão. Dessa história que a gente vive aqui nesse mundo, né? Estamos aqui, né? Né, lá, sei lá, quem viver muito aí 100, apesar que agora, daqui a uns tempos com remédio 150, né, vai saber. Mas assim, esse tempo que a gente perde aqui, a gente é uma pessoa diferente a cada ano. A gente pensa diferente. A história nunca é repetida, né? A história nunca vai ser repetida, né? Por exemplo, né? Eu tô com 30 e... Ih, Paulo. Tô com 32, não é um ano repetido 32 vezes, né? São 30. E você vai olhar para você, essa pergunta que você me fez, daqui a 10 anos e te achar um idiota também. Sim. E talvez com 60 vai achar que o de 50 é idiota, o de 80 vai achar que... Entendeu? Pior ainda. Porque os nossos valores mudam mesmo, cara. Sim.
Tem que mudar, né? É bom que mude mesmo, né? É. É bom que a gente evolua. Você imagina que sonho que seria a gente ter o pique, eu ter o pique com 22 anos com o que eu sei hoje. A chave do sucesso, aí né? É o pote de ouro no fim do arco-íris. E aproveitando esse gancho, né, Davi? A gente tá chegando na parte final do podcast. Eu podia ficar aqui, ó, até. Pode falando, né? Que mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo, né? Seja um jovem que está começando a empreender, até mesmo outras pessoas que vão ouvir, né? Empresários. Né? Possivelmente o nosso podcast estará chegando a pessoas já experientes, quem sabe o Evolua Cast. A primeira coisa é procure a Simon. E assim, de verdade mesmo, eu acredito nisso que eu estou falando, sabe? Não é porque eu estou lá como presidente. Ali do lado da Simon tem o Sebrae, que por si só já é assim, uma referência nacional de desenvolvimento econômico, que de verdade os caras fazem e tem produtos que fazem diferença para o nosso negócio. João Monlevade é uma das poucas cidades que tem um posto de atendimento do Sebrae. Outra briga da Simon. Exatamente. Se não existisse uma associação comercial, a gente não teria Sebrae aqui na cidade. E tem a Sala Mineira de Empreendedor do outro lado, que também, se não tivesse a Simon, a associação comercial, não teria uma forma de desburocratizar, né, de agilizar a abertura de empresa. Então, assim, eu acho que tudo começa aí. Primeiro, eu falo, e por que a Simon? Porque é a união de empresários. São dores parecidas, alguém já passou por situações parecidas ali, e que pode te ajudar ao atalho, né? Eu sei, eu falei que a natureza não dá saltos, a gente precisa de passar por situações para melhorar, para poder aprender. Mas tem atalhos que a gente consegue passar. Se você puder aprender com o que o outro já aprendeu, é isso. bem mais fácil, né? Eu acho que se eu entrei na empresa como engenheiro, eu fiz, 4, 5 pós-graduações voltada para a área de gestão, administração, porque para poder entender mesmo, né, de como fazer. Mas se eu tivesse procurado, talvez, eu fiz Empretec, eu acho que foi espetacular. Um programa do Sebrae. Do Sebrae, né, que é espetacular, te dá uma noção ali uma semana. Via associação comercial. Via associação comercial. Não, porque é o que eu estou falando, a associação comercial está pensando o tempo todo no desenvolvimento do empresário, né? E assim, eu fiz Empretec exatamente no fim de um MBA em gestão de negócios, de projetos. E assim, cara, impressionante. Assim, eu fiz 1 ano e meio do MBA. Em uma semana, parecia que eu estava vendo tudo de novo. Era a mesma coisa em uma semana, a história do Empretec, sabe? Então, eu acho que é isso. Né? Tenta realmente, em conjunto, ver quem sofre igual para poder... E a Simone, assim, tem dores ainda, que são dores... da empresária mulher. Então a gente tem lá a Simon Mulher, né, para poder porque tem a questão da mulher que não é só o empresário ser empreendedor, é sofrer os preconceitos e discriminações que a mulher tem, e não adianta falar que não tem, e que tem cada vez menos, mas ainda tem. E da mesma forma, né, o brilhante trabalho que vocês estão fazendo com a Simon Jovem, né, que são os novos empreendedores e quem vai gerar dinheiro lá na frente. No máximo 20. Eu até falei com ele que assim, o que precisava para entrar na Simon Jovem? Eu queria me candidatar. Acho que a gente, né, assim, jovialidade, a gente está aqui para dar e vender e jogar fora. A idade não é o número, a idade tá aqui, jovem. É verdade. Então, olha só, eu vou fazer minha ficha de inscrição lá na Simon Jovem. Eu acho que você faz, inclusive, muito mais hobbies e coisa do que eu, porque eu não tenho energia, gente. Assim, você falou de Elisete aí, que inveja. Inveja, eu também tenho. Eu não tenho essa energia. Eu queria saber onde que ela comprou essas horas extras do dia aí. Mas é isso, gente. Nós estamos aqui encerrando o podcast. Caminhando para o final. Quem vê os bastidores aqui, gente, não imagina o sufoco que a gente passa. Eu queria agradecer a presença. Gente, que precisa de agradecer. A ideia do podcast é sensacional. A gente pensar, existe isso em vários lugares, né? A gente consegue acessar isso o tempo todo, mas é interessante demais a gente poder falar com o Monlevadense, sabe? Saber daqui de Monlevade, o que Monlevade tem. Falar daqui. Né? Então, assim, sucesso de verdade para essa empreitada suas. E, assim, pode contar com a Simon mesmo sempre.
Enfim, eu acho que esse tipo de iniciativa é que realmente revoluciona. A ideia do próprio podcast, né, do Evolua, é que a gente faça através da disseminação de conhecimento, porque conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado. Que a gente faça que as pessoas evoluam, que seja um corte que a gente vai passar aqui, né, com a pessoa ouvindo o próprio podcast. E eu descobri com o CP10 que Monlevade tem um tanto de gente, um tanto de coisa legal que eu não tinha a mínima ideia. Exatamente. E aqui trazer para cá e poder mostrar para a cidade. E aqui a gente reforça o convite, né, para você que está ouvindo ou está nos assistindo, né, que continue ligado nas redes sociais da Simon Jovem, porque nós teremos, né, próximos episódios do nosso podcast, né. Então, novamente, Davi, agradecer muito a sua presença. É o nosso primeiro podcast, porém hoje, né, nós temos um motivo, né, nós teremos uma homenagem muito especial para uma pessoa que fez parte do nosso cotidiano na Simon, né? Infelizmente, no domingo nós tivemos a perda do nosso querido Edson Martins Coelho, mais conhecido como Edson da MC. Eu só não recordo exatamente o ano, mas Edson foi presidente, se não me engano, em 2 gestões, não foi? Não, eu acho que foi uma só, foi antes do Carlos Arthur, foi justamente antes, acho que foi 2008 a 2011. Eu até vou pegar um trecho que o Eduardo colocou aqui no grupo da diretoria, né? Que Edson foi realmente um dos principais, Edson, né, abrindo aspas, né? Edson foi um dos responsáveis pelo fortalecimento da Simon e do associativismo junto à Federal Minas, e à frente da MC Sistemas foi um empresário visionário, cuja contribuição para o desenvolvimento empresarial da nossa região é inegável. Eu sou cliente, eu sou, né, suspeito para falar disso. Então nós queríamos dedicar esse primeiro podcast que a gente fez. Edson sempre foi um cara assim, muito antenado, né? Mexeu com software, não imagina, João Monlevade, uma cidade pequena. E saiu daqui um dos principais softwares que rodam a nossa região. Se alguém hoje tira nota fiscal, é porque teve a coragem do Edson há mais de 30 anos, né? Acho que completou exatos 30 anos que a empresa foi fundada por ele. E assim, passou por diversas linguagens de programação e desenvolveu soluções que todo mundo resolvia, principalmente essa parte de nota. E que são usadas até hoje, né? E além do empresário, cara, ele como diretor da Simon, o tempo todo você participou de parte eu fiquei lá 10 anos com ele. Sempre uma visão muito precisa, um contraponto que fazia a gente pensar. Sentido, fazia a gente pensar, a gente estava indo para um caminho e ele chegava com um contraponto. Peraí, vamos pensar. E foi muito marcante, eu lembro, Davi, na época da pandemia, né? Porque onde a associação comercial teve que assumir o protagonismo para negociar tudo com o poder público. E as posições que o Edson colocava, né, eram muito firmes e realmente, né, às vezes um pouco impopulares, mas faziam aquele negócio, dava aquela pulga. Ele era um cara de opinião, Sim, sabe? Realmente um cara muito diferente. Então, aqui nesse episódio, né, a gente dedica ao Edson. Eu queria deixar aqui um abraço à sua, né, a esposa, a Karina, que foi, né, a Karina que é sua viúva. Eu queria deixar um abraço aos filhos Edinho e a Carol, né? E reforçar esse legado que deixou junto com a gente, porque Edson realmente foi um cara diferente, né? E fez parte, né? Então hoje aqui nós estamos encerrando nosso primeiro episódio do Evolua Cash. Volto a reforçar aqui, né? Sigam a Simon no Instagram, a Simon JM, a Simon Mulher, a Simon Jovem, tá? Esse episódio estará no Spotify, então eu peço que vocês sigam o nosso canal no Spotify, porque isso vai facilitar que o conteúdo chegue para vocês. E fiquem ligados que tem muito Evolua Cash pela frente. Valeu! Obrigada, Davi. Você sabe que